O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor que um só morra pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas para também reunir os filhos de Deus dispersos. A partir deste dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, e em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Queridas irmãs, queridos irmãos, já estamos na última semana da Quaresma, preparando-nos para viver o tríduo pascal, que é o ponto alto do ano litúrgico, quando celebramos a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. E os textos quaresmais continuam no chamado à conversão, à mudança de vida, à renovação do nosso coração. Escutamos na primeira leitura de hoje a profecia de Ezequiel. Ezequiel profetiza para o povo que está no exílio da Babilônia. Portanto, um povo que está longe da sua pátria, da sua terra. Portanto, um povo que está sofrido, machucado, ferido, oprimido pelos babilônios, numa situação análoga à escravidão. Esse povo foi para o exílio por causa da sua desobediência, da sua infidelidade. Esse povo está nessa situação de sofrimento porque quebrou a aliança com Deus e pela desobediência, então, sofreu as consequências dessa
escravidão, dessa opressão na Babilônia. Mas Deus não abandona o seu povo, à medida que esse povo vai mostrando um coração verdadeiramente arrependido. E o profeta Ezequiel, então, aponta para uma realidade nova. Interessante porque no meio de tanto sofrimento, no meio de tanta dor, a palavra do profeta é uma palavra de esperança. Ele diz: povo de Israel, assim diz o Senhor, eu mesmo vou tomar os israelitas do meio das nações para onde foram, ou seja, lá na Babilônia, vou recolhê-los de toda parte e reconduzi-los para a sua terra, ou seja, a promessa da volta para Jerusalém e o fim, o término desse tempo de sofrimento. E mais, essa nação não vai só voltar, farei deles uma nação única no país, nos montes de Israel, e apenas um rei reinará sobre eles. Nunca mais formarão duas nações, nem tornarão a dividir-se, não se mancharão mais com seus ídolos, nunca mais cometerão abominações, ou seja, depois da experiência do sofrimento, esse povo voltando para Jerusalém vai se converter, não mais vai desobedecer a Deus adorando ídolos ou cometendo abominações. Eu os libertarei de todo o pecado que cometeram na sua infidelidade e eu os purificarei, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Então veja, é uma palavra de esperança. Não é uma esperança vã, ingênua. É uma esperança que está calcada na mudança do coração do povo, que voltando para a sua terra, não mais cometeria aquelas atrocidades que afastaram esse povo do coração de Deus e abriram a possibilidade desse castigo, dessa opressão, desse sofrimento. Interessante porque o Deus que nós adoramos, o Deus que nos reúne nesta manhã aqui na Igreja Santa Cruz, é um Deus fundamentalmente da esperança. E é importante que nós também experimentemos essa esperança. O cristão, o seguidor de Jesus, o católico, tem que ser necessariamente uma pessoa de esperança. O que é esperança? É em meio a tantas situações difíceis, sofridas, dolorosas, ter a coragem de olhar para o futuro e perceber, tudo passa. Esse sofrimento não é para sempre. Deus vai nos libertar. Deus vai nos tirar dessa situação. A promessa dele é de vida. A promessa dele é de felicidade. Na minha fidelidade a ele, o Senhor será fiel e me levará para outros caminhos. Portanto, um católico, um cristão, não pode ser uma pessoa de desespero, não pode ser uma pessoa de pessimismo, de negatividade, que cai nas reclamações, nas lamentações e que desiste de viver. Isso em qualquer situação da vida política, da vida social, da vida familiar, da vida na igreja. Há dificuldades e nós todos vamos passar por elas em todos os níveis da vida. Há sofrimentos e nós todos vamos experimentá-los. Agora, o cristão é aquele que enxerga a ação de Deus mesmo no meio do sofrimento. Ou seja, o sofrimento não consegue nos cegar a ponto de não vermos mais saída. O sofrimento não consegue nos cegar a ponto de não vermos mais possibilidades de superação, de vitória. Essa é a experiência da fé. É justamente dizer que o nosso Deus está acima de todo sofrimento, acima de toda dor, acima de todo fracasso, e que Ele nos chama para algo novo, um novo céu, uma nova terra. As coisas velhas passaram, vamos olhar para frente, vamos caminhar. Mas infelizmente ainda existem muitos católicos até que estão nas missas, mas que lá fora vão falar verdadeiros impropérios,
que não são próprios de quem tem fé. Ah, não tem mais jeito. Ah, tem que jogar uma bomba e explodir isso tudo para acabar. Ah, esse mundo tem que acabar mesmo. Eu não tenho mais solução. Eu já desanimei. Eu já desisti. Ah, Jesus tem que voltar e acabar com tudo. Essas não são frases de quem tem fé. Essas são frases de pessoas desesperadas, sem nenhuma esperança, e que não conhecem uma verdadeira experiência do nosso Deus vivo. Então não deve estar na boca de um católico essas frases desesperadoras, que ao invés de despertar esperança nas pessoas ao redor, pelo contrário, só levam desespero e desistência. Então que esse tempo da quaresma, que essa palavra de Deus nesse sábado, desperte em nossos corações esperança. Se você estiver andando pela vida um pouco desesperançado, se você estiver desanimado com suas situações de dor e sofrimento, e não estiver enxergando saídas, que a palavra de Deus hoje possa despertar em você esperança de vida nova e ajudar você a perceber que, por mais que portas estejam fechadas, sempre haverá janelas abertas por Deus para a nossa salvação e libertação. No Evangelho nós vemos que a paixão e morte de Jesus foi o final de um caminho em que ele sempre esteve próximo da morte, da dor. Toda a caminhada de Jesus, toda a trajetória de Jesus foi ao lado da morte, de pessoas tramando a sua morte, de pessoas perseguindo-o, apedrejando-o, expulsando-o dos caminhos. Ou seja, a morte de Jesus não foi algo inusitado, não foi algo que caiu de paraquedas de um momento para o outro. Não, já tem sido preparada ao longo desses 3 anos da sua vida pública. No Evangelho de ontem nós vimos as pessoas pegando pedras para apedrejá-lo, e ele disse: mas se as minhas obras fossem ruins, eu entenderia, mas minhas obras são boas, por que querem me apedrejar? Eles dizem: ah, porque você é homem e se diz filho de Deus. Ou seja, na verdade está uma dificuldade de acolher Jesus como aquele que foi enviado de Deus. Na verdade está uma dificuldade de acolher Jesus como aquele que traz um projeto novo de conversão, de mudança de vida. Por isso é que o próprio sumo sacerdote Caifás diz: olha, é melhor um só morrer pelo povo do que morrer a nação inteira. Vamos acabar com Jesus? Porque Jesus pode acabar com a nação inteira. Acabar significa mudar a mentalidade. E Caifás, no seu lugar, não queria que as pessoas mudassem, que o status quo mudasse, que o modus operandi mudasse, que a mentalidade mudasse para continuar aquele regime de escravidão, inclusive da própria religião do tempo. Então Jesus era aquele que questionava, que buscava mudança. Então justamente para que ele não mudasse, para que se calasse a voz dele, era melhor que ele morresse para que tudo continuasse como era. Essa foi a razão da morte de Jesus que nós vamos celebrar agora durante toda a Semana Santa. Ou seja, é um profeta de Deus que veio justamente para propor um caminho de conversão. Mas conversão é um processo que não agrada a todo mundo. Muita gente se sente incomodada quando se fala em mudança, em renovação, em transformação. Mas para o cristão não basta só mudar. É preciso intimidade com Deus, é preciso voltar para Deus. A nossa mudança não é uma mudança apenas terapêutica, não. A nossa mudança é uma mudança cristã, é uma mudança evangélica, é uma mudança de fé. Ou seja, nós mudamos para que o nosso coração seja de Deus. Não é mudar porque eu estou fazendo agora uma terapia, não é mudar porque eu agora quero me cultivar, não. É mudar porque eu creio num Deus que me pede para ser santo. É mudar porque eu creio num Deus que me pede para crescer e ajudar esse mundo a ser melhor. É mudar porque eu creio na palavra do Evangelho que me pede vida e vida em abundância.
Esse é o caminho que a igreja tem pedido a todos nós nesse tempo da Quaresma. A pergunta para cada um de nós a partir desse evangelho é assim: você tem feito as mudanças necessárias? Nós já estamos chegando ao final da Quaresma, temos menos de uma semana. Olhando para todos esses dias, desde a quarta-feira de cinzas, você está contente com o seu progresso nessa Quaresma? Realmente essa Quaresma foi fecunda para você? Realmente você viveu a caridade, o jejum, a oração? Realmente foi um tempo de mudança? Você tem mudanças concretas nessa Quaresma para apontar? Realmente você se voltou para Deus? Ou foi apenas mais um tempo igual a todos os outros? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.